Cinco coisas que uma mulher deveria saber. Pelo menos se você tem entre 16 e 18 anos, você já deveria ter isso na ponta da língua. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia Camargo e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre coisas que uma mulher deve saber para viver essa vida. E aqui a gente é uma parceria, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Então eu compartilho meu conhecimento e vocês se inscrevem no meu canal, tudo bem? Então vamos começar com o vídeo. Gente, o primeiro tópico é: tenha limites. Eu sei que às vezes você não sabe impor limites. Às vezes você não sabe colocar as coisas no lugar. Mas posso te falar uma coisa? As pessoas que reclamam de você ter limites são justamente aquelas que se aproveitaram dele, se aproveitaram. E assim, você tem que ter limites. Você tem que ter limites em qualquer tipo de relacionamento. Não importa qual seja o relacionamento, não importa qual é a área da tua vida, você tem que ter limites. Isso é o básico do básico. Agora eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está trabalhando, certo? E aí você tem um colega de trabalho. E este colega de trabalho acaba sendo ignorante com você na frente de todo mundo. Você, de uma forma gentil e educada, porque aqui ninguém é barraqueira, né? Claro. Fala, ó, fulano, eu não me senti confortável com este seu comentário e, por favor, eu gostaria que você não repetisse ou eu gostaria que isso não acontecesse novamente. E aí a resposta da pessoa é a resposta da pessoa, entendeu? O que ela pensar já não cabe mais a você. Já não cabe mais a ninguém, né? Porque assim, você fez a sua parte, você se posicionou. Você não é obrigada a tolerar coisas só porque precisa se manter em um lugar, querida. Não é não, entendeu? Então, aprenda a ter limites. A ter limites. As pessoas vão saber até que ponto elas podem ir com você. Isso se chama, gente, respeito. Assim como você quer que os outros respeitem seus limites, você respeita os limites dos outros. Isso é muito, mas muito importante que você tenha isso claro. Se você quer que respeitem seus limites, respeite os limites das pessoas também. Segunda coisa, você não vai ser suficiente. Ah, você está falando que eu sou uma pessoa insuficiente? Estou falando que você vai ser sempre suficiente para os outros, porque você quer ser conforto emocional para todo mundo? Você é boba? Você quer ser conforto emocional para quem não moveria uma palha por você? Eu tô falando isso porque existem pessoas que elas cuidam de todo mundo, mas não cuidam de si mesmas. Entende? Eu já senti isso e vi isso em outras pessoas e realmente você não vai ser suficiente, você também nem deve ser suficiente. Porque viver para agradar os outros, gente, é um peso que não deve ser carregado por ninguém. Viver em favor dos outros, pelo amor de Deus. Você uma hora vai desagradar, você uma hora não vai ser suficiente. Nem se você tiver casado com uma pessoa, você vai ser suficiente para ela 100%. Porque o papel de ser suficiente para você mesmo é seu, não do outro. Ah, porque eu quero que ele supra as minhas necessidades emocionais. Ele não vai suprir, entendeu? Ele não vai fazer. Não vai, porque só você se entende, só você pode conversar com você mesma e organizar a sua cabeça. Eu gosto muito de um livro chamado Código da Inteligência, se não me engano, ele é um psiquiatra, psicólogo também. Me corrijam se eu estiver errada, August Curry, que ele ensina a gente a fazer a mesa redonda do eu. Que é justamente quando a gente se pergunta o que me atingiu, o que me feriu, e a gente organiza isso dentro da gente. Isso é tão interessante, porque assim, a gente não aprende isso na escola, né? A gente aprende tudo, mas não aprende a como se cuidar mentalmente. Porque é importante sim que você faça terapia, é importante sim que você se cuide, é importante que você se ame, mas também aprenda a se autogerir. Então, se você quiser ser suporte, eu não tô falando que você não pode ouvir um desabafo de uma amiga e pensar, ô amiga, que coisa, né? Falar isso, consolar ela, se ela pedir um conselho, você dá, não dá um conselho se ela não pediu. Mas eu estou te dizendo porque às vezes você fica carregando o fardo de todo mundo. Aí chega uma hora que você não é mais suficiente, porque, gente, a gente não pode suprir as dores de ninguém. Entendeu? Não podemos suprir as dores de ninguém. Só existe uma pessoa que é capaz de suprir as dores de todo mundo. Só essa pessoa.
e essa pessoa criou o universo e fora ela, ninguém é capaz de suprir a sua dor. Então, ou você aprende a se organizar, ou você vai ficar refém e vítima dos outros, e os outros vão ficar refém e vítimas de você. Então, vai ter uma hora que você falar besteira, vai ter uma hora que você vai errar, e tudo bem. O que não pode é que se você considera essa pessoa uma pessoa importante para você, ficar errando com ela sempre a mesma coisa, né? É meio chato, né? É meio desnecessário. Não, é totalmente desnecessário. Terceira coisa, ter fonte de renda não é opção. Eu sei que muitas mulheres vivem num conto de fadas que acham que um príncipe vai salvar elas. Gente, um príncipe não vai te salvar. Um príncipe não vai te salvar. Ou você aprende a ter sua própria fonte de renda, criar jeitos de ter a tua própria fonte de renda, ou você fica à mercê dos outros, se paralisando e culpando a sociedade pela sua falta de dinheiro. Vai atrás, faz curso. Pelo amor de Deus, tanto curso gratuito aí, Fundação Bradesco. Pelo amor de Deus, um monte de curso. E aí você fica, ai não, é porque eu não tenho acesso, eu não tenho como me especializar em algo. Ai, vai aprender a fazer unha, vai aprender a fazer bolo para vender, brigadeiro, o que seja. Só não fica nisso de, ai, eu não tenho dinheiro. Ai, porque assim, tem pessoas que esperam entrar em um matrimônio para ter dinheiro. Minha filha, que mundo que você vive? Não, que mundo que você vive, que você vai em qualquer esquininha e você tá com fome e você não tem dinheiro para comprar nada. Por quê? Porque não foi atrás da sua fonte de renda. Não tô dizendo aqui que às vezes a gente realmente não consegue arrumar emprego, mas a gente sempre dá um jeito, entendeu? A gente sempre dá um jeito. E eu acho muito importante que eu admiro mulheres que valorizam o casamento, mas também não esquecem de si. É muito importante isso. Tenha seu próprio dinheiro, aprenda a gerir seu dinheiro. Veja aulas de educação financeira. Aqui no YouTube você encontra tanta aula sobre educação financeira. Tanta aula. E aí você fala que não sabe cuidar do seu dinheiro? Né? Ai, mas porque eu ganho, aí ganha pouco já. Aí pega esse pouco que ela ganha e transforma em nada porque não sabe cuidar do dinheiro. A mesma coisa pode acontecer com quem ganha muito. Ganha muito, ai, que legal. Aí vai lá e gasta tudo, né? Não sabe cuidar do próprio dinheiro. E aprender isso é muito importante. Ter fonte de renda não é opção. Ter fonte de renda não é, entendeu? Uma escolha. Se você é uma mulher adulta, se você já fez 18 anos, gente, vamos estar procurando um emprego, vamos estar aí mandando currículo, vamos estar aí fazendo curso, porque a vida não é fácil, tá? E eu sei que parece meio óbvio o que eu estou falando, mas é real. Eu acho que se ninguém falar, eu vou ter que falar. É real, gente. Procurem emprego. Procurem se especializar, procurem. Gente, você pode pagar curso com o dinheiro do seu trabalho, você pode fazer tanto investimento e você aí tá perdendo tempo esperando alguém te salvar desse buraco financeiro que você se encontra. Gente, pelo amor de Deus, vamos estar crescendo, vamos estar amadurecendo, né? Quarta coisa, silêncio. Gente, eu acho que agora eu vou até largar aqui o meu caderninho, porque silêncio, cara, silêncio. Às vezes a gente quer debater tanto com uma situação, né? A gente quer provar tanto que algo tá certo, mas às vezes, silêncio. Às vezes você passou por uma situação difícil, um fim de ciclo, silêncio. Às vezes, fulano, ciclano, Beltrano falou mal de você, silêncio. Silêncio salva vidas. Silêncio é muito bom. Aprenda a ficar em silêncio. Ai, Julia, mas por quê? Você não falou que eu tenho que me posicionar? Que eu tenho que não sei o quê? Você tem, meu amor. Só que tem gente que quanto mais você dá ibope pro que a pessoa fala, mais ela vai continuar falando. Mais ela vai continuar falando na sua cabeça. E é muito importante que você se posicione em silêncio. Em silêncio, simplesmente. Porque a pessoa vai ver, ah, não, ela não frequenta esse tipo de lugar, ela não faz isso, ela não faz isso, ela não faz isso. E a pessoa vai ficar também depois em silêncio. Ou às vezes a gente reclama demais, então é importante também ficar em silêncio. Silêncio também dos nossos planos, dos nossos sonhos, o que a gente busca. Porque cá entre nós, né? É meio chato ser como.
conhecer a pessoa um dia, a pessoa já é um livro aberto. É muito chato, não é nada interessante. Eu gosto de ir descobrindo quando eu conheço alguém, pouco a pouco, né? Ai, que legal, amiga. Nossa, que interessante. Aí a pessoa vai lá e conta toda a vida dela. Só teve uma amizade minha, só teve uma amizade apenas, que a gente se encontrou, falou um livro aberto que deu certo. Só teve uma pessoa. Tirando ela, todos foram construídas. Só que é um caso à parte, mas normalmente você ficar contando muito da sua vida, você ficar se explicando demais, aí falou seu limite, aquele outro tópico, aí fica falando. Não adianta em nada, meu amor, não adianta, porque você vai ficar nadando sem achar a praia. E aí? E aí? Sabe, se a pessoa fez mal pra tu, corta ela. Corta ela da sua vida. Não é um problema você dar tchau. Não é um problema você fechar ciclo. Não é um problema falar assim, até nunca mais. Não é um problema. Você continua respeitando, vendo, claro. Mas não é um problema você colocar limites em qualquer pessoa que seja. E quinta coisa e última, muito importante. Independência emocional. Gente, se você acompanha psicólogos, pessoas especializadas em saúde emocional, você já provavelmente ouviu o termo dependência emocional, mas aqui a gente vai conversar sobre independência emocional. E é o que completa todos os outros 4 tópicos. Por quê? Porque normalmente a gente aprende como ter dependência emocional, mas não aprende a ter independência emocional, meu amor. Como assim a gente aprende, Júlia? Você tá querendo dizer que minha mãe e meu pai me ensinou a ser dependente de outra pessoa? Não estou dizendo que propriamente sua mãe e seu pai te ensinou a ser dependente de uma pessoa, mas a sociedade fez você ser dependente de uma pessoa ou te ensinou a ser dependente de circunstâncias. Vou te explicar como. Você abre o seu Instagram, aí a primeira coisa que aparece é propaganda de produto. Faça isso e fique mais bonita. Faça aquilo outro e seja maravilhosa. A sociedade sempre vai estar apontando o erro para você. Por quê? Porque é assim que eles lucram, meu amor, colocando defeito na sua aparência, colocando defeito na sua personalidade, colocando defeito no teu trabalho. E às vezes você tá querendo subir de vida e tal, só que a maré te puxa, entendeu? A maré te puxa, porque você não sabe filtrar o que você vê, não sabe filtrar o que você escuta, e você acaba acreditando, realmente, falta esse mim. Falta, aí você cria uma dependência, sabe? Outra coisa também, dependência emocional. Você é uma pessoa completamente vazia, aí entra o relacionamento. Ai, que maravilha, né? Que maravilha. Você acaba ignorando tudo que a pessoa faz de ruim. Uma coisa, gente, é você amar, sabendo os defeitos da pessoa e comunicar a outra pessoa e ela, por amor a você e por amor a ela mesma, tentar ver o que ela pode mudar. Outra coisa é você simplesmente ignorar os 10 mil defeitos que ela tem. Isso é importante, entendeu? Aí você cria uma dependência emocional da pessoa, não sabe sair da relação porque não sabe se posicionar, meu amor. A vida é outra coisa também. Às vezes tem gente que é dependente emocional da família. Dependente emocional da família no sentido que vive e fica fazendo tudo pela família. Eu não tô falando que você não deve fazer nada pela sua família. É muito importante que você faça coisas pela sua família. Mas também não sabe criar um pouco do seu eu fora do núcleo familiar. Então, as opiniões da sua família são as mesmas que as suas, porque você não sabe diferenciar isso. E, gente, isso não tem nada a ver sobre amor, tem a ver sobre ser humano. Cada pessoa é diferente. E se você não aprender isso, ferrou. Outra coisa, dependência de circunstâncias internas. Porque quando eu tiver aquele corpo, porque quando eu tiver aquela faculdade, porque quando eu tiver aquela amizade, gente, é ridículo. É ridículo, é horrível. Aprenda a ser independente de qualquer coisa. Entendeu? Aprenda a ser independente de qualquer circunstância. Não se prenda a pessoas, a coisas, não se prenda a coisas que não é muito difícil se perder, entendeu? Não sei se vocês entenderam o sinal que eu fiz, mas é sinal de preenchimento. Não usa outra coisa ou outra pessoa para se preencher. Como eu disse, apenas o Rei do Universo pode preencher o seu coração. E tirando ele, ninguém.
Compreendeu? Ninguém tem esse dever na tua vida pra transformar assim, ó, sua vida em mágica. Não vai, ou você se faz feliz, ou ninguém vai te fazer feliz. Compreendeu? Então, gente, foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz de gravar. Um beijo e tchau!